Meu plano de carreira, às vezes as pessoas vão pro trabalho e elas falam assim, eu quero ficar, principalmente americano, eu quero ficar aqui se tiver um plano de carreira. O plano de carreira quem cria é você, querido. Hoje com essa lealdade que a gente tem no mercado e com essa rapidez que a gente vive hoje, as coisas, quem cria plano? O que você vai fazer daqui 5 anos? Nem você sabe, quanto mais... É você que decide o seu plano de carreira. Então, o meu plano de carreira já tinha muito lá atrás. Então, eu fui já desenhando meu plano de carreira para poder chegar onde cheguei. E aí você foi trabalhar no WTC em qual empresa lá? Na verdade, eu trabalhava eu fui para ser recrutador de terrorista, minha especialidade. Tô brincando, que horror, né? Não, só para suavizar a conversa, para brincar um pouquinho. Não, eu fui para lá porque eu trabalhava numa escola, essa escola tinha uma parceria lá no World Trade Center, assim, essa escola ficava aqui na 56, o World Trade Center lá embaixo, e aí tinha uma parceria de terça e quinta eu ia lá, né, pra fazer o tipo de trabalho. E naquele dia eu tinha chegado cedo, porque eu tinha aula de japonês, porque eu começava a viajar o mundo recrutando as pessoas, e eu ia pra Ásia, eu tava indo pro Japão, então eu tava chegando cedo pra fazer minha aula de japonês. Então eu já tava trabalhando lá. Então eu ficava de final de semana, ao JB, final de semana eu levava o povo pra fazer passeio aqui, então eu ia pra Niagara Falls, eu ia pra Baltimore, pra esses lugares tudo. Aí, durante a semana eu trabalhava como relações internacionais, né? Cuidava lá. E à noite eu dava aula na mesma escola. Então eu tinha 3 trabalhos na mesma empresa. Que aqui você sabe, né? A gente consegue ter várias... A gente cria oportunidade, precisava de dinheiro, né? Então eu precisava me virar do jeito que eu podia. Então eu fazia isso. Por isso que eu tinha naquele dia uma máquina fotográfica, porque foi o começo da internet, né? Nos anos 2000, que começou a criação de sites, etc, etc. O famoso conteúdo, que hoje tá mais nítido. Então eu tava precisando criar conteúdo. Então eu tinha as fotos do passeio que eu fiz no final de semana. Então eu tinha a máquina no dia que eu fotografei todo o acontecido do World Trade Center, porque eu tinha uma máquina fotográfica comigo naquela época. E foi isso. E aí, o que aconteceu? Aconteceu essa tragédia do World Trade Center. E eu sobrevivi, eu estive lá, assim, eu estive lá dentro, quando as torres caíram. Então assim, eu vou falar meio que ia passando, vou deixar vocês curiosos para vocês me procurarem nas redes sociais, para vocês pedirem para voltar aqui a uma citação, para vocês lerem meu livro. Mas assim, o que aconteceu todo mundo já sabe, né? A gente sabe a loucura que foi o World Trade Center. Mas a lição que eu aprendo foi... porque, tipo assim, os Estados Unidos nos blinda muito. Nos dá muita força. Porque aqui é muito difícil. Começa com a temperatura. A gente sabe o frio. Então, assim, é frio, a cultura, a comida. São leões diferentes que a gente tem no Brasil, mas a gente tem muita dificuldade. A distância, numa época ainda que não existia comunicação tão assim, próxima que a gente vive hoje, né? A gente está fazendo podcast em português para as pessoas no Brasil. Alguns anos atrás não era uma coisa assim tão fácil de você estar fazendo. Então, aqui nos blinda muito, dá força. A gente consegue tirar essa fortaleza aqui nos Estados Unidos, né? E foi aí que eu peguei e falei assim, bom, eu já não tinha pra onde ir, né? Já tava no emprego, tinha chegado num patamar ainda muito jovem, muito legal, ganhava super bem, tava super bem, já fazendo meus cursos, etc, etc. E aí eu tinha que começar a empreender.